Bom dia, gente. Me chamo Bianca Sousa Pacheco e vou apresentar meu projeto que tem como título Efeitos de eventos de seca extrema e da degradação florestal pelo fogo sobre a produção de flores e frutos em uma floresta de transição. Meu orientador foi o professor Divino Vicente Silvério, sou do curso de Ciências Biológicas do campus de Capitão Poço. Estudos fenológicos mostram que mudanças no clima podem alterar a floração e a frutificação de algumas espécies arbóreas. Porém, com a escassez de estudos fenológicos na região amazônica, fica difícil dizer com exatidão em qual época do ano estaria ocorrendo essa floração e essa frutificação, e quais seriam as respostas fisiológicas dessas espécies a mudanças no clima e a mudanças antrópicas, como a construção de pastos e o fogo. E muito provavelmente essas respostas elas estariam impactando negativamente a fauna local, que depende desses recursos florestais para alimentação, principalmente em épocas de maior escassez desses recursos. Estudos recentes eles mostram que eventos de seca na Amazônia eles terão um aumento na frequência e no tempo de duração dos próximos anos na Amazônia. E mesmo sabendo que, muito provavelmente, esses eventos deles afetarão a produção de flores e frutos para essas florestas amazônicas, não se sabe dizer como é que essas mudanças, como essas espécies vão responder a essas mudanças e qual vai ser o tamanho desse impacto nessas florestas. Com isso, o nosso objetivo geral foi caracterizar a fenologia de 12 espécies arbóreas a partir da observação visual. E os nossos objetivos específicos foi descrever a variação sazonal da produção de flores e frutos e entender como a variação temporal está ligada a fatores climáticos, e comparar a fenologia reprodutiva de espécies arbóreas em uma área queimada e uma área não queimada para quantificar os efeitos do fogo sobre a produção de flores e frutos. O nosso estudo ele foi desenvolvido na Fazenda Tângaro, que fica no município de Querência, numa região do nordeste do Mato Grosso. Essa fazenda ela possui 83 mil hectares de área e está localizada na região de transição do Cerrado Amazônia, e também está localizada no chamado Arco do Desmatamento. O projeto foi desenvolvido em uma área de queimadas controladas de larga escala, que possui 150 hectares e que é monitorada desde 2004 pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Nessa área de 150 hectares foram divididas 3 parcelas, onde foram colocados 3 tratamentos. B1YR, que passava por queimadas anuais, com exceção de 2008, onde não houve queimadas. B3YR, que passava por queimadas trienais, no caso 2004, 2007 e 2010, e a área de controle, onde não tinham queimadas. Para a análise vegetativa dessas espécies, foram selecionadas 12 espécies arbóreas, onde elas passavam por avaliações visuais das suas fases fenológicas, como brotamento, produção de flores e frutos e a floração de suas copas. E elas foram classificadas de 0 a 4, com base no trabalho de Flor em 1974, onde 0 ela significava a ausência dessa fenofase, de 1 ela significava que tinha de 1 até 25% dessa fenofase, 2 significava 26 até 50% dessa fenofase, 3, 26 a 75% e 4, 75 a 100% dessa fenofase. Com base na análise fenológica dessas 12 espécies, foi possível observar que 7 delas apresentaram uma maior floração na época seca, o que é um padrão já observado para essa área, onde alguns trabalhos realizados mostram que quanto maior a temperatura e quanto menor a precipitação, maior vai ser a floração nas espécies arbóreas. Já quanto à frutificação, foi observado que as espécies elas tinham maior produção de frutos na época chuvosa, o que também já foi observado, um padrão observado para essa área de transição do Cerrado e Amazônia. Já quanto à sazonalidade dessa floração e frutificação, ela foi menos clara e menos precisa para 3 espécies, que é a Optia guianensis, a Slonia ectieri e a Tractia glazovis, que floriram e frutificaram o ano todo. Quanto à intensidade de frutificação nos tipos de tratamento, observou-se que ela não teve uma diferença significativa, já que as 3 parcelas apresentaram picos próximos de concentração dessa frutificação. Já quanto à floração, as parcelas B1 e B3 elas se destacaram em relação à parcela controle, que não tinha queimadas. E isso pode ter ocorrido devido ao fogo afetar de maneira negativa a floração, essa fenologia imediata na área, mas que ao longo prazo ela intensifica essas fenofases. Com base na análise dos resultados, pode perceber-se que a sazonalização ela foi bem forte para essas espécies, onde pôde-se observar que a floração ela se concentrou na estação seca, já a dispersão de frutos se concentrou na estação chuvosa, e que a comparação entre as parcelas ela permitiu verificar que incêndios florestais eles parecem induzir maior intensidade de floração nos indivíduos observados. Entretanto, a diferença na floração parece não refletir na produção de frutos, uma vez que foi semelhante entre as parcelas. Essas foram minhas referências utilizadas, e os meus agradecimentos vão para a UFRA, a PROPED, PROEM, a Pró-Reitoria de Ensino, a FAPESPA, ao professor Divino por ter me concedido a bolsa, a CNPq e o Leandro, que tem me ajudado muito com esse trabalho.